Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando o nosso curso de Metodologia Científica e História da Ciência, oferecido pela Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará. Vamos iniciar com a nossa primeira aula, a aula intitulada O que é ciência? E na aula de hoje, a gente vai tentar mostrar um pouco de como o conceito de ciência mudou, de como houveram filósofos, pensadores e cientistas muito importantes para a concepção do conceito atual de ciência. Vamos tentar fazer uma provocação de como entendemos e como explicamos o mundo que nos rodeia, finalizando, passando então para conceitos básicos e importantes para a nossa disciplina, como o que é a pesquisa científica, o que é o método científico, o que é a metodologia científica, e vamos finalizar tentando responder à pergunta: como fazemos ciência? E qual a importância da ciência para a sociedade? Vamos começar então a nossa viagem, eu chamei de viagem pela história da ciência. Que na verdade a gente vai tentar mostrar como que alguns pensadores foram importantes para essa concepção atual da ciência. Então, no período pré-socrático, trouxe como exemplo, um dos pensadores dessa época, que era Pitágoras, a filosofia surgia quando o homem tentava ou procurava entender o mundo por meio da razão. Então, a partir desse momento, o homem usa o raciocínio, ou seja, a razão, para tentar responder suas principais perguntas e explicar o mundo. Então, ele procura não se valer de abordagens religiosas ou místicas ou até mesmo mitológicas, que naquela época era algo muito forte. E a ênfase passa a ser, então, o entendimento do mundo e não do homem propriamente dito. O que vai ser um pouco diferente quando a gente passar para o próximo passo, ou para a próxima etapa, que é o período então, socrático. Já no período socrático, nós tínhamos, claro, como principal mediador ou filósofo da época o Sócrates. A gente já vê que ele enfatiza a existência da filosofia moral e ele dispõe de um método crítico para as perguntas e para as respostas, para entender o mundo. Ele passa então a discutir principalmente a essência dos homens, negando ou não aceitando a base empírica, Ou seja, Sócrates acreditava que o que vinha para nós através dos órgãos do sentido, audição, olfato, visão, eles na verdade nos ludibriavam para entender a verdade e alcançar as nossas perguntas ou alcançar as nossas respostas. Então, ele pretendia entender a essência das coisas. Então, o Sócrates mesmo, ele admitia que as coisas que existiam na essência, mesmo que elas não tivessem uma natureza material. Um exemplo claro seria a justiça. Ele aceitava que a justiça existia, mesmo sabendo que a justiça é apenas um conceito. E na mesma época, então, Platão, discípulo de Sócrates, ele ocupava-se e pensava em entender o mundo e o homem, já que Sócrates, na verdade, buscava explicar e entender mais a essência dos homens. Platão tinha também, então, uma ideia de que existiam dois mundos, um mundo concreto e sensível e outro que era um mundo ideal, um mundo abstrato, do qual as coisas que temos no nosso mundo são apenas algumas cópias. O mundo ideal ele pode ser, então, sumarizado no famoso o mito da caverna. Então, nesse mito, não sei se vocês lembram das aulas de filosofia do ensino médio, ele usava como exemplo que existiam prisioneiros em uma caverna que estavam acorrentados. E eles não viam o que se passava de fora daquela caverna. Eles só viam as sombras do que se passava ali por fora. Então, a partir dessas sombras, eles buscavam interpretar o que existia lá fora, que era a realidade. E lá fora, ou seja, essa realidade, para o Platão, era o mundo das ideias.
Então ele dizia que o que o sentido nos mostra, ou seja, essas sombras que eles viam, elas na verdade nos enganavam, eram coisas enganosas e que a gente nunca conseguiria alcançar a realidade entendendo aquilo. Então, mesmo que um prisioneiro escapasse daquela caverna e retornasse, ele jamais conseguiria convencer os demais que estavam ali do que ele viu. Então ele podia ser chamado de louco ou até de repente ser morto por aquilo. Então esse mito da caverna, né, ele mostra justamente o papel da experiência empírica, o qual sempre foi negado por Sócrates. Né? E esse dilema a gente continua a ver hoje em dia também, né? Ou seja, nós precisamos provar e mostrar as evidências concretas daquilo para explicar o mundo atual. Né? Então, até hoje, a gente desprende muito, ou precisa muito, de usar a experiência empírica para explicar ou para responder as nossas perguntas, que é a base, então, da ciência atual também. Mescla um pouco de tudo isso. Posteriormente, então, inicia uma nova era, a era do pensamento empirista ou do pensamento empírico, com Aristóteles, que também foi um dos discípulos de Sócrates. Só que Aristóteles ele já levava em consideração, então, a experiência sensível, ou seja, aquilo que nos chegava, ou que nos chega através dos órgãos sensoriais. E essa experiência empírica, a parte empírica, continua sendo, então, um pressuposto da ciência empírica moderna. Então, até aqui nós vimos que a filosofia ela era extremamente racionalista, ou seja, se utilizava muito das ideias da razão, dos debates filosóficos, enquanto que o Aristóteles é o primeiro a iniciar o pensamento empirista. Mas, claro, apesar desse pensamento empirista ele ter sido inicial, até a gente chegar nessa ciência empírica moderna que nós conhecemos atualmente, muitas coisas mudaram e muitas coisas aconteceram também. Então, na ciência moderna, a partir do século XVI e XVII, então a gente vai ter aqui alguns exemplos de grandes pensadores, cientistas dessa época. Então, Copérnico, Francis Bacon, Galileu Galilei, são apenas alguns, Isaac Newton, são apenas alguns exemplos de cientistas que trouxeram, então, essa base empírica extremamente forte. Então, a partir desse século, foi que as teorias que eram antigamente idealizadas ou pensadas no período pré-socrático e socrático, elas foram começadas ou foram testando para saber, né, ou seja, foram utilizando a base empírica para saber se aquelas teorias realmente poderiam ser suportadas. Então, a gente tem um exemplo clássico daquela antiga ideia, que foi até Copérnico que modificou isso, de que a Terra era o centro do universo, né? O heliocentrismo, o geocentrismo, enquanto que depois, né, ele provou que, na verdade, existia o heliocentrismo e, na verdade, o Sol era o centro da nossa galáxia. E o que acontece, então, com a ciência moderna ou a ciência atual? Então, a gente viu que esse debate filosófico, que a gente chama de racionalismo, ou seja, que usa ou tem como base a razão, e o empirismo, que usa a base empírica ou a base da experimentação, ela foi um debate, e continua sendo um debate até hoje, muito importante e necessário para o entendimento atual da ciência empírica. Então, por quê? Atualmente, a ciência, ela mescla um pouco das duas coisas. Ela sempre leva em consideração a razão, a lógica, mas também usa como base a evidência empírica, ainda é muito rígida, muito necessária para sustentar as suas conclusões e as suas ideias. Apenas os dados são insuficientes no discurso científico. Então, por isso que muitas vezes a gente usa do discurso lógico para poder, juntamente com os outros fatos e os fatos com os quais você encontrou, né? Ou seja, os fatos que nos rodeiam e as evidências da sua pesquisa,
para poder chegar às conclusões científicas na atualidade. Então, dessa forma, atualmente, a filosofia e a ciência juntam-se para tentar explicar a natureza. A gente tem que entender que a natureza é, então, o homem, o ambiente que nos rodeia, o mundo, o universo ao nosso redor, os seus pensamentos, ou seja, o pensamento do homem, assim como as suas relações sociais. Vamos começar agora, então, a um momento de provocação. Provocação entre aspas. Mas trouxe uma pergunta bem interessante para a gente discutir. De que forma tentamos entender e explicar o mundo e o universo que nos rodeia? Então, a gente já viu anteriormente que a ciência e a filosofia são duas formas, ou duas principais formas, que nós temos de entender e explicar o universo. Mas agora eu quero buscar algumas outras formas importantes e interessantes que complementam essas outras abordagens. Então, eu dividi em três principais abordagens. A abordagem irracional. Então, na abordagem irracional, ela não utiliza a lógica e nem utiliza a base empírica. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, explico alguns detalhes a mais. Então, dentro da abordagem racional, a gente tem a abordagem mística e a incongruente. Dentro da abordagem mística, a gente destaca, então, a abordagem religiosa e a mitologia e as partes místicas propriamente dita. A abordagem incongruente, ela já vai abranger, então, o que a gente chama de loucura, e daqui a pouco entra um pouco mais nisso. A abordagem racional, por sua vez, ela tem como base principal a lógica, mas também pode utilizar a base empírica. Então, a gente viu que a filosofia, ela trabalha muito, então, com a razão, ou seja, o racionalismo e a lógica, enquanto que a abordagem científica, ela vai unir as duas coisas. Mas a abordagem filosófica, a gente vai ver que, certas horas, também pode lançar mão da abordagem do empirismo no seu discurso e ao longo das suas falas. E, por último, a abordagem artística, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes. E o que seria, então, né? Me explica aí um pouco mais sobre essas abordagens irracionais. O que seria essa abordagem racional? Então, a abordagem racional, ela vai incluir evidências que não existem no mundo nas suas explicações. Ou seja, é o caso das religiões e das coisas místicas que eu acabei de comentar com vocês. Na religião, a gente vai depender principalmente da fé do indivíduo. Então, ou do espírito, ou do espiritismo, né? Então, isso vai variar bastante, mas sempre tem muito a fé por ali. E eles geralmente partem de dogmas pré-estabelecidos, né? Então, eles tentam explicar por meio de... Eles procuram explicar o mundo ou algumas dos fenômenos que ocorrem no mundo, utilizando, então, essas entidades imateriais divinas. Geralmente fazem um discurso argumentativo relativamente lógico, às vezes inclui lógica, mas nem sempre, né? E baseiam-se praticamente na fé. Já o misticismo, ele então aceita prerrogativas dos elementos ou produtos dos elementos que ele vai citar no seu discurso. E pode também incluir a lógica. Então, o misticismo é o que explica fadas, duendes, gnomos, ou tenta pelo menos explicar. Então, parte do mundo físico e metafísico, muitas vezes, e traz também, né, essas prerrogativas, ou usa elementos do próprio elemento para tentar explicar a existência desses fenômenos. Já a abordagem irracional, conhecida como incongruente, ela não se apega aos discursos lógicos. Então, tudo vale aqui na abordagem incongruente, até o absurdo. Só que o indivíduo tem que ter convicção de que esse absurdo que ele está propondo é algo real e concreto. Então, geralmente, a abordagem incongruente, conhecida como loucura, já leva, né, o nome já leva a gente a ter uma ideia. São os casos tidos como os casos psicopatológicos. E que, querendo ou não, são formas diferentes da gente compreender o universo, ou de pessoas compreenderem o universo. E as abordagens racionais, então? Bom, elas usam
como base o pensamento racional, como eu já havia comentado. O mundo é o objeto da nossa fala, assim como os seus elementos e os seus processos. Essa é a base da abordagem racional. Então, dentro da abordagem racional, a abordagem filosófica, ela visa explicar o mundo real e tem consciência de verdades e usa muito o discurso lógico. Ela não vai estar muito preocupada com a ligação das conclusões com a base empírica. O filósofo ele poderá recorrer a diversas abordagens para poder no seu discurso. Então ele pode tanto usar a abordagem empírica com a lógica, ou só a lógica, ou as duas coisas. Né? Ou ele vai para a lógica, vai para a empírica, depois ele volta para a filosófica. Então isso é muito livre dentro dessa abordagem. Ela trata também do mundo real, mesmo que seja metafísico, e usa a linguagem ou a linguística e a matemática como principais linguagens para o seu discurso. Já a abordagem científica, ou o que a gente conhece atualmente como ciência, ela tem o objetivo principal de responder perguntas acerca do mundo e do universo. Então, a partir dessas respostas, a ciência tenta e aceita construir generalizações sobre o universo e as perguntas que advêm desse universo que nos rodeia, utilizando principalmente a base empírica. Então eu costumo dizer, e gosto de dizer, que a ciência é uma rede de conhecimentos obtidas pelo método científico para explicar os fenômenos do universo. E a abordagem artística? Bom, essa abordagem não tem um foco semelhante das que a gente viu anteriormente. O foco aqui não vai ser entender o mundo ou as suas partes, mas sim as relações estéticas que existem entre as partes do mundo e o homem. Vamos entrar na próxima parte da nossa aula, com os conceitos. A primeira pergunta que eu trouxe para a gente ir respondendo e conversando sobre é: o que é então a pesquisa científica? De uma forma bem resumida, fácil e prática, a pesquisa científica é uma atividade realizada para responder uma pergunta, ou seja, uma atividade para descobrir a resposta de uma indagação. E o que é então o famoso método científico? O método, como o nome já diz, é um conjunto de princípios e técnicas, nesse caso, para a obtenção de evidências e construção posterior do conhecimento. E afinal, o que é a metodologia científica? Ela vai ser, então, o estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a elaboração de um trabalho científico. E esses métodos vão ser especialmente os métodos das ciências, ou da ciência, na verdade, né? A metodologia científica, ela vai abordar as principais regras para a produção de um trabalho científico, fornecendo técnicas, os instrumentos e os objetivos para a construção de conhecimento de qualidade e um trabalho científico posteriormente de qualidade também. E afinal, o que é o conhecimento científico? É um conhecimento empírico, ou seja, ele é factual, ele lida com a ocorrência ou com os fatos ou com aquilo que a gente consegue testar, e ele é sistemático. Trata-se de um saber ordenado logicamente. Ele forma um sistema de ideias e não apenas conhecimentos dispersos e desconexos, visto que ele segue o método científico. Então, ele vai construir esse conhecimento de forma muito ordenada e bem interessante. Daqui a pouco a gente vai caracterizar alguns elementos e algumas coisas também do conhecimento científico e do método científico. Mas antes disso, vamos entender o que a gente chama de senso comum. O senso comum, ele fundamenta-se no estado de ânimo e de emoções do indivíduo para tentar explicar um fenômeno ou o seu objeto de estudo. Então, esse objeto ele está impregnado e possuído pelos valores daquele sujeito.
Dentre as características do conhecimento obtido pelo senso comum, ou o que a gente chama de conhecimento popular também, primeiro, o conhecimento, o senso comum, ele é assistemático, ou seja, baseia-se na experiência daquele sujeito. Ele pode ser verificável, como muitas vezes o conhecimento científico também é, só que existem algumas limitações, porque isso está geralmente vinculado com a vida, o cotidiano daquele indivíduo. Ele é falível, e inexato. O que isso quer dizer? Se você tentar repetir aquele evento, nem sempre você vai alcançar a um mesmo resultado, né? Ou seja, ele é reprodutível, mas ao mesmo tempo ele é falível e inexato. Porque se a mesma pessoa tentar chegar àquela conclusão a partir do senso comum, talvez ela encontre uma conclusão totalmente diferente. Então, ela não permite também a formulação e teste de hipóteses, que a gente vai ver que é algo extremamente importante para a construção do conhecimento científico. E quais são as bases do método científico? Então, eu coloquei 3 principais bases, ou seja, aquilo que vai alicerçar esse nosso método. Primeiro, a base empírica, ou seja, ele precisa de experimentação. Utiliza-se também da lógica, e o método científico tem na sua concepção final a ideia de que todas as verdades que eles vão produzir ali, ou seja, o conhecimento que ele vai produzir ali, ele vai ser então provisório. Então, terminando isso aqui, a gente vai entrar agora então nas características do conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele é explicativo, ou seja, ele busca compreender os fenômenos do mundo, das ciências, da nanotecnologia, da biologia. E as explicações vão desde caracterização de elementos do mundo, assim como a detecção de associações ou relações entre esses elementos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nesse quadro, nós temos diversos números e algumas letras. Então, já conseguimos caracterizar e perceber algumas coisas aqui. Então, para tentar explicar esse conjunto de números e letras, eu consigo fazer relações e associações entre eles também. Por exemplo, eu tenho números que são divididos por 1 e ele mesmo, ou seja, números primos de um lado. Caracterizei, são números, e observei relações e associações entre esses números. E do outro lado, eu caracterizei as letras. Então, simplesmente são letras. Então, ou seja, consegui dividir em 2 grupos e expliquei esse fenômeno que eu tinha aqui. A outra ideia ou característica do conhecimento científico está na base do próprio método científico, de que as verdades são provisórias. Ou seja, algo que foi descoberto, que existe, uma ideia que é corroborada no passado ou às vezes até no presente, ela no futuro vai ser, então, a gente vai sempre ter a dúvida constante de que essa verdade continuará sendo uma verdade. Então, porque ela pode ser testada sob uma nova ótica, com novas técnicas, com uma nova abordagem, roupagem, e as conclusões podem ser diferentes. Então, isso é uma característica muito importante do conhecimento científico e da ciência, que nós temos e sabemos que tudo o que a gente vai produzir hoje, amanhã, pode não ser mais uma verdade absoluta, ou seja, nunca vai existir uma verdade absoluta. Ele também é lógico, né? Ou seja, as conclusões científicas, elas seguem raciocínios lógicos básicos, como, por exemplo, a dedução e a indução, que nós vamos estudar posteriormente. E, algumas vezes, o conhecimento científico ele pode utilizar ou usar as analogias. Mas essas analogias, elas vão servir muito mais como especulações e não para conclusões. E, às vezes, essas analogias e especulações, elas podem gerar e prover novas ideias e objetivos de pesquisa ou tendo, assim, um caráter mais direcionador. Então, a lógica vai imperar muito no conhecimento científico. E, por último, o conhecimento científico, ele é certificado.
Então, a gente já falou, já comentei com vocês, que a ciência é uma rede de conhecimentos obtida pelo método científico. E ela vai explicar, então, os fenômenos do nosso mundo. Então, na prática, quando a gente pergunta para essa rede, ou seja, para a ciência, a resposta vem, quando a gente vai lá fazer alguma pergunta para essa nossa rede, a resposta vem daquilo que é aceito pela comunidade de uma forma geral ou pelas pessoas mais expressivas dentro da ciência. Ou seja, isso é a certificação, né? Esse conhecimento tem que ser aceito pela comunidade e nos próximos slides a gente vai falar sobre isso também. Tá? Então, quando a gente for explicar como se faz ciência. De uma forma geral, explicando aqui as bases já do método científico que nós vamos estudar nas próximas aulas, uma pesquisa ela inicia então com uma ideia, a criação, né? Ou seja, você tem aquela ideia e começa a planejar uma pesquisa, algo para responder aquela sua pergunta. Depois que você fez a sua pergunta, teve a sua ideia, fez a sua pergunta, planejou, você inicia a coleta e análise dos dados para posteriormente chegar às suas conclusões. E então, você vai publicar essas conclusões. Então, é isso que a gente faz na ciência, a gente publica as nossas ideias, ou seja, as conclusões dos nossos trabalhos. Só que, veja bem, não para por aí. Tá? Então, ao longo desse processo de publicação, ou ao longo de todo esse processo, você também é avaliado por outros cientistas. Então, geralmente, 2 cientistas avaliam seu trabalho e eles vão para, se ele for aceito, suas ideias forem aceitas, eles alcançam outros cientistas. Né? Então, esse é o momento crucial para nós que trabalhamos com ciência. Depois que o nosso artigo é publicado, é que aí sim é que ele vai ser validado ou certificado. Então, porque outros cientistas terão acesso às suas ideias e começarão a debater essas ideias que você teve. Então, se você consegue convencer bons cientistas de outras áreas e da sua área também sobre as suas ideias e sobre o que você publicou, ou seja, você dá a sua cara a tapa. As suas ideias poderão ser, então, criticadas e poderão ser vistas por outros cientistas. E, finalmente, aceitas. Então, esse processo todo de crítica e oportunidade de debate, de ideias, é algo muito importante para nós. Né? A gente nunca tem que fugir dessa oportunidade de ser criticados e também de fazer críticas. Um dos princípios importantes do método científico, então, é a reprodutibilidade da pesquisa. E essa publicação, ela também faz com que as suas ideias e o seu experimento e as suas conclusões e todo esse sistema que você concluiu, ela saia do seu grupo de pesquisa, saia de dentro da sua universidade, da sua faculdade e alcance outros cientistas. Né? Então, isso também é muito importante. Então, depois que as suas ideias são aceitas, elas caem ou formam o conhecimento científico que, então, vai para essa rede de conhecimentos que a gente vem discutindo desde então. Então, assim que se produz ciência de verdade. Então, a publicação, é importante a gente ressaltar, né? Porque geralmente a gente pensa que só publicar o seu trabalho, ou publicar as suas ideias, vai ser o suficiente para produzir ciência e boa ciência e ciência de qualidade. Mas, na verdade, a publicação é só um passo para que as suas ideias alcancem outros cientistas e o público, às vezes, de uma forma geral também, e produza conhecimento científico de qualidade para essa rede, imensa rede de conhecimentos, que é a ciência. E como a ciência contribui para a sociedade? Então, esses conhecimentos que a ciência produz, com a base do método científico, eles retroalimentam esse sistema. Então, ele retroalimenta, ou seja, faz com que mais ideias surjam, novos métodos sejam aplicados, e isso favorece a reorganização e a organização dos conhecimentos já produzidos sobre outra óptica. Então, a partir da ciência é que
conhecimento educacional vai ser nutrido, o conhecimento filosófico, a própria universidade precisa bastante da ciência. Então, tanto que a gente vê que as universidades têm como base ou tripé o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, porque a pesquisa ela vai ser fundamental para que o conhecimento científico seja nutrido dentro da universidade e desenvolvam novas habilidades e novas ideias para aqueles indivíduos, não só para o pesquisador e para o cientista que fez isso, mas para os alunos também. Então, o desenvolvimento tecnológico, boa parte dele vem da ciência. Por quê? Porque a ciência ela vai responder diversas indagações, ou seja, diversas perguntas da natureza e do universo que nos rodeia. Das nossas relações, das relações dos homens, da parte social. E isso vai afetar profundamente também o desenvolvimento cultural dos povos, por exemplo. A ciência pode influenciar na arte, vocês já pararam para pensar? Pode também, né? Visto que, através de conhecimento científico, ou de tudo que a gente viu, né, a forma como utilizamos para produzir esse conhecimento, as técnicas artísticas podem ser modificadas, os métodos e conceitos podem ser expandidos sobre aquele mundo, sobre aquelas ideias, e isso a gente tem também, então, impacto direto da ciência em diversos âmbitos da sociedade. E para a gente finalizar, então vou fazer uma breve recapitulação. Na aula de hoje, a gente viu que o universo pode ser abordado de diferentes formas. Apresentei 3 abordagens principais. A abordagem irracional, a qual nós discutimos que ela não utiliza a lógica para poder explicar ou responder às perguntas, e é baseada muitas vezes na fé ou nos próprios elementos daquela abordagem, que aquela abordagem vai apresentar. E a gente vai ter aqui, então, 3 subdivisões dessa abordagem racional. Então, a mítica ou mística, religiosa e a loucura. Lembrando que a loucura é algo voltado mais para a parte psicopatológica, mas aquele indivíduo ele tem convicção de que suas verdades são verdades verdadeiras. E temos também a abordagem racional, ou as abordagens racionais, e vimos então que essa já utiliza-se da lógica e da razão. Então, aí a gente vai ter 2 principais, que é a ciência e a filosofia. Lembrando que o que difere principalmente a ciência da filosofia é a utilização da base empírica. A ciência obrigatoriamente utiliza a base empírica, enquanto que a filosofia ela pode utilizar a base empírica ou não pode. Ela vai ficar nessa fluidez, ela vai e vem. Ou pode só usar a razão, por exemplo, para explicar os seus fenômenos e fazer os seus debates. E por último, a abordagem artística, a qual vai se preocupar principalmente com as relações estéticas do mundo e das coisas que nos rodeiam. Nós definimos também vários termos, né? Pesquisa científica, conhecimento científico, método científico. E o que eu queria puxar aqui, principalmente sobre conhecimento científico, é reforçar para vocês que ele é empírico. Ou seja, ele precisa ser testado e ele precisa de evidências factuais, ou seja, de fatos. Você precisa mostrar, né? Aquela São Tomé, só acredito vendo. Ou seja, busca muito dos órgãos sensoriais. Ele é provisório, lembrando que tudo que é produzido na ciência, ela pode ser, hoje é uma verdade e daqui a alguns anos ninguém sabe, né? Ou seja, vai ter aquela dúvida constante se aquela verdade continuará sendo uma verdade verdadeira. E ela necessita passar por certificação, ou seja, outros cientistas precisam também aprovar e concordar com as ideias as quais você produziu no conhecimento científico. E para finalizar, a gente viu então como se faz ciência e reforçando que a ciência, para produzir ciência, é muito mais do que publicar artigos científicos. Então a gente tem que fazer com que as nossas ideias alcancem o conhecimento científico, alcancem
outros cientistas e até mesmo o público de uma forma geral. Espero que vocês tenham entendido muito bem o que a gente quis discutir nessa aula de hoje. Qualquer coisa, vocês podem mandar uma pergunta, uma mensagem, ou até mesmo lá na nossa sala de aula do Google. E a gente se vê no próximo encontro síncrono. Até mais!